e gloriosa bondade, com a sua palavra, não somente hoje, mas todos os dias, né? E tivemos aí nesse domingo, né, um tempo precioso e muito gostoso na presença do Senhor, para agradecê-lo, né? E hoje nós vamos dando sequência aqui, então, ao texto na Epístola aos Romanos, não é? Semana passada falamos um pouco mais de alguns assuntos que são divertidos, não é? E que geram bastante discussão, né? Quem já teve a oportunidade de frequentar corredores aí de seminários, vai ver que o que o seminarista mais discute parece até falta do que fazer no meio de tanto trabalho. É bastante sobre essas questões que a gente falou na semana passada, o tal do livre-arbítrio, que seria, né, e tudo mais. Bom, e tratamos um pouco sobre conceitos na semana passada, porque eles vão ou devem nortear aí a nossa compreensão da leitura. Importante destacar que isso não é dogma, mas é doutrina bíblica, exatamente quando a gente observa que livre-arbítrio não diz respeito a vontades. Dado aqui a epístola que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo, ele mesmo dizendo que ele é apóstolo pela vontade do Senhor, não se trata da dele. Então, há um outro conceito associado, que é a soberania, que vem primeiro e acima de todos, a soberania de Deus, e na sequência a manifestação da vontade. Na continuidade da leitura do texto, nós vamos de novo esbarrar por esses princípios, por isso nós acentuamos na semana passada. Eu não tenho dúvidas que não foi uma abordagem suficiente, e por isso que ao longo do texto, não é, até o fim dessa epístola, tem bastante, não é, aspecto para se explorar acerca disso. O que é importante é que nós fiquemos com aquilo que está no texto sagrado e não com o que teologia A, B ou C, pastores A, B ou C também pensam ou pregam. O que nos importa é o que está no texto sagrado, não é? Então, passamos na semana passada que, além desses princípios, não é, existem alguns que estão bem presentes aí. O primeiro deles aí é o pecado, não é? Nós vamos ver isso forte aí nos 3 primeiros capítulos. Salvação, que inclusive a tônica dessa questão vai entrar no texto que nós vamos ler hoje, não é? Mais precisamente no versículo 17, assim, se Deus permitir, a gente chega lá hoje, do capítulo 1 ainda. A santificação, processo que a gente observa ali a partir do capítulo 8, não é? Esse processo todo do trabalhar de Deus, a soberania, como nós já falamos, e a questão do serviço, não é? O trabalho, o labor daquele que é chamado o escolhido, daquele que é chamado, não é? Aqui pelo apóstolo Paulo como eleito, não é? É o trabalho para todos estes, não é? Presentes aqui nessa epístola. Então vamos dar sequência aqui na nossa leitura. Na semana passada nós alcançamos aí o versículo 7, que diz assim, não é? A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Olha aí o processo da santificação, olha aí a soberania no chamado que é de Deus, não é? Olha aí o processo de salvação e o pecado, não é? Por isso a motivação da parte de Deus, não é? A vocês graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos avançando agora, então, a partir do verso 8, e que ainda se trata aqui de uma abertura, de um início, não é? Dessa descrição que faz o apóstolo Paulo das suas motivações da escrita dessa epístola, não é? E aí, a partir aí do verso 17, a coisa começa a engajar ainda mais na questão e no conceito do pecado, não é? Então, verso 8, eu vou pedir para você que abra aí comigo, não é? Romanos, capítulo 1, no verso 8, assim diz, então, a palavra do Senhor. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm.
E aí o verso 9, não é? Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo aí aos irmãos, não é? Tanto judeus como gentios convertidos, né, ao cristianismo, e ele começa o capítulo, o versículo 8, melhor dizendo, né, dizendo que antes de qualquer coisa e acima de todas as questões, né, Paulo tem um assunto, não é? Ele diz: eu sou grato a meu Deus. Em outras versões, talvez esteja, não é? Dou graças ao meu Deus, ou dou graças a Deus, não é? Mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Então, o apóstolo Paulo, não é? Começa aqui fazendo uma menção, não é? Uma ação de graças, um tributo sendo dado a Deus aqui, não é? Antes de qualquer coisa. E aí, o motivo da gratidão que ele tem a Deus, ele descreve, não é? Que é todas essas pessoas que ele agora cumprimenta, que ele está a cumprimentar agora, né? Puxou o cabo aqui, espera só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Aí ele se movimentou na cadeira e puxou o meu capítulo. Ele diz, então, sou grato a meu Deus por todos vocês. E aí ele continua, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então, o apóstolo Paulo, ele faz menção aqui ao Senhor e a um tributo sendo dado a Deus, e é antes de qualquer coisa. E ele diz, graças a Deus por todos vocês. Quando é que a gente diz graças a Deus? Quando é que a gente rende graças ao Senhor? Senão quando nós percebemos que recebemos de Deus algum benefício. Não é verdade? Senão quando nós recebemos de Deus alguma bênção, algum presente, algum benefício da parte de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz que antes de qualquer coisa, ele é grato a Deus por essas pessoas a quem ele está dirigindo essa epístola, não é? Está escrevendo essa epístola, ele se refere a Deus exatamente porque essas pessoas, como ele mesmo diz, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então, essas pessoas têm fé, fé que é percebida e a fé que é ventilada em todos os lugares, segundo aqui narra o apóstolo Paulo, não é? Todos comentam da fé que essas pessoas que residem na cidade de Roma têm. Então, o motivo do agradecimento, da ação de graças que o apóstolo Paulo faz aqui, é porque essas pessoas têm fé. E por que ele dá graças a Deus? Porque essas pessoas têm fé. Ora, se a gente rende graças ao Senhor, porque a gente reconhece que de Deus recebeu um benefício, ele está rendendo graças ao Senhor, porque se essas pessoas têm fé, é porque de Deus elas receberam essa fé. E é aquilo que nós vemos ao longo de toda a palavra, não é? E aí fazemos sempre menção a Efésios, que é recente o nosso estudo, onde no capítulo 2, verso 8, um texto bastante conhecido, todo mundo deve ter, inclusive até de cor, pela graça sois salvos mediante a fé. 3 elementos: graça, salvação e fé. E estes 3, ele continua, e isso, os 3 elementos, não vem de vós, é dom de Deus. E tem um motivo para isso, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se julgue, não é? Superior, melhor ou merecedor, porque ninguém é merecedor. Então, aqui, a menção que o apóstolo Paulo faz é a Deus, e um agradecimento a Deus, porque Deus despertou fé no coração daquelas pessoas, não é? Então, aqui, só nesse versículo que parece tão somente uma introdução da epístola, não é? Nós já vemos embarcado o conceito da soberania de Deus, que é tema presente em toda a epístola, e principalmente, não é? O que desmonta muitas teorias e doutrinas que vão entender que o homem
por si só, é capaz, não é? De, ao ouvir a palavra de Deus, se levantar para Cristo. E isso nós entendemos com bastante tranquilidade no texto lá de Efésios, principalmente, que se estão mortos, eles não tiveram vida porque se levantaram, eles estavam escravizados, mortos. Mas, no estado de morte, verso 5, né, do capítulo 2, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, naquela condição de morte, foram resgatados para a vida. Então, há aqui essa percepção de que a fé, ela é recebida de Deus. Isso precisa ficar bastante claro, porque começa, não é, a divergir doutrinas daqui. E aí tem a doutrina A, B ou C, e aqui eu não vou fazer menção a nenhuma delas, porque o que nos interessa é o texto bíblico. Portanto, quando ele diz, antes de tudo, eu sou grato a meu Deus por todos vocês, é porque a gratidão que Paulo está tratando aqui é que nessas pessoas houve o despertamento da fé. Em outras palavras, como nos versos anteriores, ele fala que houve obediência que é por meio da fé. Obediência ao quê? Obediência ao chamado do evangelho. Isso nós vamos encontrar no verso 5, não é? Ele diz assim, por meio dele e por causa do seu nome, eu estou ouvindo minha voz aqui, só um minutinho. Bem? A dona Ellen saiu aqui e deixou... Vocês estão ouvindo minha voz duas vezes aí? Sim? Deixa eu tentar arrumar aqui, espera só um pouquinho. Opa! Vamos ver se melhorou. Acho que sim, né? Ela deixou o celular aqui e deve ter perdido o sinal do fone de ouvido. Desculpe, irmão. Mas o verso 5 nós vemos aqui, olha, por meio dele e por causa do seu nome, quer dizer, por meio de Jesus, e falando como embaixadores de Jesus, isso quer dizer por causa do seu nome, ou em seu nome, representando o seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, o anúncio do evangelho é o exercício, não é? De um chamamento e de uma missão que Deus deu, que através da pregação, muitos serão despertados, não é? À obediência por meio da fé. Não tem como ter obediência senão pela fé, é o que diz o apóstolo Paulo aqui. A obediência que vem pela fé. E essa obediência é uma referência direta ao chamado do evangelho, que é o chamado ao arrependimento, é o chamado à conversão. E conversão, né, meus irmãos, não é conversão de religião, mas é mudança de caminho. Então, se eu ia para a esquerda, agora eu vou para a direita. Nenhuma referência a partido político aqui, mas é uma diversão de caminhos. Eu seguia para um lado, agora eu vou para o outro. Eu andava segundo as leis deste mundo, governos deste mundo. Mas agora que eu fui, não é pela graça, salvo mediante a fé, agora eu sigo um outro caminho, o caminho de Cristo. Isto é conversão. Algumas pessoas confundem isso com mudança de religião, e não tem nada a ver com mudança de religião. Tem a ver com a mudança de sentido do caminho, e que pode envolver sair de uma determinada religião e para outra também, mas não é do que se trata. Então, no verso 8, quando ele diz, antes de tudo, eu sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, é porque em todo o mundo se anuncia a fé que vocês têm. Então, qual é o anúncio da fé que eles têm? É o anúncio que ali em Roma, muitas pessoas estão se convertendo ao evangelho. E vamos lembrar o tempo que estava se vivendo, né? Os dias ali em Roma. Eram dias em que as pessoas eram levadas ao Coliseu para serem ali mortas e com feras aí, com leões, não é? Literalmente arrancando partes do corpo das pessoas e levando essas pessoas à morte.
diante de toda aquela perseguição, diante do fato de cristãos serem colocados em grandes, não é, estacas de madeira e presos, iluminando toda a cidade à noite com o seu corpo em chamas, não é? Sendo mortas, queimadas vivas, não é? E diante de todo aquele contexto de perseguição, pessoas continuavam se convertendo a Cristo. E é essa fé que está sendo agora anunciada. Algumas pessoas talvez pensam sobre tamanho de fé, quem tem uma fé maior que a dos outros, não é? E que essa fé agora, de tão grande, está sendo anunciada. O anúncio é que exatamente ali, em Roma, não é? Muitas pessoas estão se convertendo ao Evangelho. Por isso ele diz, não é? Antes de tudo, sou grato a meu Deus por todos vocês, mediante Jesus Cristo, não é? Porque em todo mundo se anuncia a fé que vocês têm, não é? Então é disso que se trata aqui. E no versículo 8 aqui, nós vemos que ele diz que ele dá graças a Deus, não é? Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo. Então a gratidão é por intermédio de Jesus, como ele diz no verso 5, não é? Porque é por meio dele e por causa do seu nome e em seu nome que se recebe graça e apostolado para chamar, não é, entre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. O que Paulo está se manifestando aqui? Aquilo que nós encontramos também em Hebreus, no capítulo 13. Abra lá comigo só para que você veja a referência. No capítulo 13, que é por meio de Jesus, não é, que nós rendemos graças ao Senhor. Isso parece tão simples e tão comum, não é? Mas é importante só a gente acentuar aqui. Por isso ele diz, mediante Jesus Cristo, não é? No capítulo 13 de Hebreus, uma epístola, inclusive, que alguns atribuem ao apóstolo Paulo, mas a grande maioria, o consenso é de que não foi Paulo o autor dessa epístola, mas há quem diga que foi, né? No capítulo 13, olha só o que diz o verso 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o render graças ao Senhor é por meio de Jesus. Então, o que faz o apóstolo Paulo ali no verso 8, não é? Ele está rendendo graças por meio de Jesus, em quem também ele recebeu graça por intermédio de Jesus, como diz o verso 5, para ser apóstolo e para exercer a função, não é? O seu apostolado. É por meio de Jesus que se faz, então, toda a oferta contínua em sacrifícios de louvor que são frutos, não é? Ou que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, lá em Romanos, no capítulo 1, verso 8, é através de Jesus, não é? É nesse sentimento de rendição ao Senhor Jesus que Paulo oferece a Deus ali ações de graça pela vida dessas pessoas. E, meus irmãos, foi nesse mesmo intuito, nesse mesmo espírito que nós, no domingo passado, não é, propusemos ali um tributo ao Senhor. Por isso, o envolvimento, não é, um pouco diferente do que é o cotidiano das liturgias, não é, da igreja, de todas as pessoas, ou na sua maioria, porque são frutos, não é, do trabalho do Senhor na comunidade. Então, a eles sendo ofertados, não é, diretamente ao Senhor, em gratidão, por meio de Jesus. É exatamente o que se faz aqui na leitura do verso 8, não é? É um agradecimento a Deus. E como é que ele chama a Deus? E aqui eu estou fazendo a leitura na NVI, ele diz ali, sou grato a meu Deus, não é? E é importante que a gente observe essa questão, como diz lá em Jeremias, no capítulo 30, não é? O apóstolo Paulo chama Deus de meu Deus, e este também é um benefício, e é um benefício por meio de Jesus Cristo, porque somente através de Jesus, não é? É o que nós entendemos, ele é o caminho, a verdade e a vida, somente através de Jesus que se chega ao Pai,
disse o Senhor Jesus, não é? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho. Então, quando nós lemos aqui o verso 8, a quantidade de declarações que faz o apóstolo Paulo, ou se percebe na sua declaração, é muito grande, não é? Lá em Jeremias, no capítulo 30, não é? Há ali a profecia da libertação do povo do cativeiro, a saída do povo do cativeiro, não é? Jeremias aí é um desses profetas, e ali no verso 22 ele vai dizer o seguinte, não é? Por isso, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E nós vemos isso sendo cumprido na íntegra, não é? Por meio de Jesus. Então agora, não é? Nós todos que estamos em Cristo podemos também chamar a Deus de nosso Deus, nosso Pai, não é? E assim como nós para ele, não é, somos povo, como diz ali em Jeremias, né? A palavra cumprida, ele é para nós o nosso Deus, não é? Por isso ele aqui no verso 8 diz: "Sou grato a meu Deus", não é? Então vemos aqui o conceito da fé, e essa fé sendo ali percebida, e é o motivo da gratidão que o apóstolo Paulo faz a Deus, é exatamente porque se manifestou fé nessas pessoas. A ênfase toda que nós demos aqui é por conta do versículo 17, que nós já vamos chegar lá. No verso 9, ele continua dizendo: "Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho", e aqui, olha só, Deus, a quem sirvo de todo o coração. E aqui Paulo manifesta agora a sua vontade. Ele está manifestando que agora que ele foi chamado por Deus, verso 1, não é? Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, ele foi separado por Deus, se manifestou soberania, nós vimos isso semana passada, vontade de Deus se manifestou. Agora que ele conhece a verdade do evangelho, agora que ele conhece o benefício da graça, é isso que em algumas situações e doutrinas se chama de graça irresistível. Porque quando se toma ciência da abrangência do amor de Deus, ou naquilo que se é compreensível, não é, através da sua palavra, porque é um amor inimaginável, não é? Agora se manifesta a vontade dele. O apóstolo Paulo agora ele diz: "Deus a quem eu sirvo de todo o coração". E eis aqui não um contraponto, mas a comunhão, não é? Deus manifestou a sua vontade e Paulo agora está dizendo que ele é feliz, ele é grato e de coração ele se sujeita à vontade de Deus, que é servir no apostolado e pregando. Então agora ele diz: "Deus a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, este Deus é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los". Então agora Paulo manifesta aqui a sua vontade, que ele é feliz, ele faz com sinceridade de coração, e todo o serviço ao qual ele foi chamado para fazer, porque ele percebe, ele compreende, não é? A obra que Deus fez por ele, e ele diz que ele ora, não é? Sendo Deus ali a quem possa confirmar as suas palavras, de que ele ora por essas pessoas, não é? E a esse mesmo Deus agora ele pede nas suas orações, não só por essas pessoas, mas há um pedido. Qual que é o pedido? De que Deus prepare um momento para que ele possa visitar os irmãos em Roma, para que ele possa visitar e conhecê-los pessoalmente. E aqui há outro ponto bastante interessante para a gente só acentuar aqui. Ele diz, verso 10, "Em minhas orações", porque ele sempre lembra deles nas orações, "e peço que agora, finalmente, não é? Neste tempo, pela vontade de Deus, me seja aberto um caminho". Ora, agora ele está dizendo que a vontade dele é uma, é ir visitar. Mas pode ser que a vontade de Deus seja outra. Por isso ele está pedindo a Deus a oportunidade de ir, porque até agora não conseguiu. Até agora não deu certo.
Por isso, o emprego da expressão finalmente, porque ele está querendo ir, mas, de alguma maneira, algo tem acontecido que o impede de seguir. E aqui é interessante, de novo, não é? Porque o tema presente na epístola é soberania. É Deus manifestando a vontade. Você já ouviu pessoas falando assim: ah, se Deus quiser, vai dar certo. Aí vem um outro e diz assim: e Deus quer, vai dar certo, Deus quer, não é? É gente falando, não é? Em nome de Deus ou por Deus, não é? Quando nós olhamos para Tiago, meu irmão, eu queria que você fosse comigo lá no capítulo 4 da epístola de Tiago. Eu tenho certeza que você vai se lembrar desse texto, ou até já sabe qual que eu vou fazer menção aqui, né? Nós sempre devemos, não é, na nossa vida, ao fazer planos, ao propor ações e tudo mais, não só fazer os planos, mas sujeitá-los a Deus. Porque a Bíblia já diz que a gente faz vários planos e tem vários sonhos e tudo mais, mas o que prevalece é o de Deus, não é? E aí Tiago vem e traz à tona a arrogância de algumas pessoas, ou da humanidade de maneira geral. E ele diz lá no verso 13, capítulo 4, não é? No verso 13, ele diz assim: ouçam agora, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Então, olha só, as pessoas, não é? Se esquecem que elas estão debaixo da autoridade e da soberania de Deus e estão dizendo: olha, amanhã eu vou para tal lugar, amanhã eu vou para tal cidade. Ele está afirmando que vai. Será que vai? Muitas pessoas têm planos de ir para muitos lugares, mas às vezes não se concretiza, porque eles não esperavam que alguma coisa acontecesse, que os impediu. Outros nem estão mais aí para contar por que não foram, não é? Então ele diz: hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali. Não só diz que vai, mas já está ali dizendo: vai passar um ano, 12 meses vou passar por ali. E ainda, não só para onde vai e quanto tempo vai passar, mas vai dizer que vai fazer negócio e que ainda vai ter lucro, não é? Então essa é a manifestação que do coração do homem. E aí Tiago explica, não é? Verso 14: vocês nem sabem o que há de lhes acontecer amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez de dizer que amanhã você vai para lá, ou vai para cá, ou vai passar 12 meses lá, vai fazer negócio, tarará, vocês deveriam dizer, verso 15: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo, não é? Então, a lição que Tiago está dando aqui é algo que já é presente e vivido pelo apóstolo Paulo, como nós vemos ali, não é? No verso 10. Em minhas orações eu peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto um caminho para que eu possa visitá-los. Então, meus irmãos, a gente tem muita vontade, inclusive de fazer a obra de Deus, não é? De pregar, de ir, de fazer, de achar que já está pronto, de achar que já é o tempo, de achar que sabe mais do que outros e de se levantar e tal. A gente tem pensamentos, a gente tem sentimentos, a gente tem vontade, mas a gente se esquece, não é? Que o Senhor da obra não somos nós. O Senhor da obra é o Deus Todo-Poderoso. Por isso o apóstolo Paulo, que foi chamado para a pregação do Evangelho, ele percebeu que apesar da vontade dele de ir, ele está sujeito à vontade daquele que o separou, que o chamou, que mudou o curso da sua vida, e agora ele diz: pela vontade de Deus, me seja aberto um caminho para que eu possa visitá-los. E aí o verso 11 ele continua, né? Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu quero que saibam disso, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então ele explica na continuidade que esse é o desejo dele e que várias vezes ele teve ali, não é? No verso 13, muitas vezes planejei visitá-los,
mas fui impedido até aqui. Então, por isso, olha a lição que Paulo aprendeu. Ele fez vários planos, ele tentou e frustrou muitos. No exercício da obra de Deus, irmão. Não estamos falando de coisas de aspecto pessoal, da vida própria, mas do trabalho e no ofício. Então, o que a gente tem que aprender com tudo isso? Que, independente, todas as coisas estão sujeitas à vontade do Eterno, do Altíssimo. Então, nós devemos orar e dizer, como o apóstolo Tiago, não é? Também nos explica aqui, de que, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo, se o Senhor quiser. Então, quando as pessoas dizem assim, se Deus quiser, eu acho que a maioria fala por força de expressão. Ah, se Deus quiser, vai, né? Mas aquele que conhece a Bíblia diz isso não por força de expressão, porque ele está sujeito à vontade do Altíssimo. E é esse o papel de todo cristão, irmão. E o apóstolo Paulo aprendeu essa lição. Não só aqui, no livro de Atos, ali entre os capítulos 15, 16 e 17, você vai encontrar o apóstolo Paulo querendo fazer várias coisas, né? Tentando fazer várias coisas, inclusive se frustrando. E até que Deus direciona, fala, agora vai, você vai para lá. E ele segue o seu caminho. Ou seja, soberania de Deus presente em tudo. No mundo, na condução e na criação de todas as coisas, na condução dos governos, não é? Na condução da história e no individual de cada um de nós, não é? Por isso ele diz ali no verso 10, pela vontade de Deus, me seja aberto um caminho para que eu possa visitá-los. E aí no verso 11, olha só que interessante, não é? E às vezes a gente fica angustiado, não é? Está vendo alguma coisa acontecendo, quer se manifestar, quer fazer, mas parece que a coisa empaca, não vai, não é? Não evolui, porque às vezes a gente se esquece de que não é na nossa vontade, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. E aí no verso 11 ele diz, ele manifesta, olha, eu anseio vê-los, porque eu estou ansioso de chegar até vocês, não vejo a hora de chegar até vocês, para compartilhar com vocês algum dom espiritual. E ele está querendo agora ter comunhão com esses irmãos em Roma, não é? Para compartilhar daquilo que ele recebe de Deus. E ora, o que ele tem que fazer, não é? Ele estava falando no verso 5 que ele foi chamado para a pregação, não é? Do evangelho, para um anúncio do chamado à obediência do evangelho a todas as nações. Então ele está querendo ir até Roma para compartilhar da palavra de Deus e através do compartilhamento da palavra, através da exposição dos testemunhos e de tudo que ele tem vivido, das experiências que ele tem com Deus, baseado na palavra, né? Que isso multiplique dons espirituais, não é? Entre os irmãos ali, a fim de que compartilhe com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, E quando vem a palavra para fortalecê-los, nos remete e faz perceber que Paulo faz menção ao uso, não é, da questão dos dons que estão envolvidos, não é, e a variação aí desse dom, que é o dom da palavra, porque se o objetivo é fortalecimento, o fortalecimento ele vem através do conhecimento da palavra. Não é? A pessoa vai ter esperança quando ela conhece qual é a promessa. A pessoa vai ter esperança quando ela entende, não é, a obra que foi feita e confia, não é, naquilo que aconteceu em Cristo e que beneficia a todos nós e por isso se dá graças a Deus. Então, quando ele diz aqui para o fortalecimento, não é, de vocês, dá aqui a referência, lógico que a todos os dons espirituais, aquilo que Deus é quem ministra, como o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios, lá no capítulo 4, que Deus distribui a todos, não é? Segundo a sua própria vontade. Mas o fortalecimento, inclusive lá em Efésios, no capítulo 4, se refere ao dom da palavra, que na sua variação é manifestado através dos ministérios, né, como nós chamamos também, apostólico, o profético, evangelista, do pastorado, ou aqueles chamados mestres. Uns classificam como 5, outros como 4, sendo pastores e mestres o mesmo. Daí é uma questão
não é, de gosto, vou chamar assim, porque todos estão falando da mesma coisa. Muito provavelmente o apóstolo Paulo se refere aqui no dom espiritual a este, porque é através da pregação da palavra, capítulo 4 de Efésios, que há o aperfeiçoamento dos santos. É pela exposição da palavra. É isso que ele explica lá no capítulo 4 de Efésios. Então, se ele está buscando o fortalecimento, não é só o compartilhamento de experiências, mas principalmente da palavra. E vamos lembrar, não é, que é uma turma que está sofrendo perseguição. Então, agora há aqui no coração a pregação do evangelho para